nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Amém. Influências. Estamos a ser influenciados agora mesmo por uma onda de calor que não nos permite fazer, às vezes, muitas coisas, pois o calor influencia, causa dificuldades, não é? Mas vindo o inverno, a gente vamos ser também influenciados pelo frio, pela chuva. E, enfim, em cada uma das 4 estações, ou em cada uma das etapas da nossa vida, nós recebemos influência. É algo de que provavelmente vamos ter que conviver todos os anos da nossa vida, até que o Senhor nos chame. Vamos ter que conviver com a influência. Mas não somente nós recebemos influência, como também cada um de nós é um potencial influenciador. Significa que, da mesma maneira que somos influenciados, também somos influência para os demais. E eu creio que toda a gente aqui entende a palavra influência. Significa dizer que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, a minha postura, a minha forma de estar, até às vezes os meus pensamentos, se eles forem pensamentos com som, eles podem influenciar, eles vão influenciar alguém. E da mesma maneira, cada um de nós que está aqui nesta sala, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa forma de estar na vida influencia alguém. De uma maneira ou de outra, mais ou menos, com maior visibilidade ou não, mas sempre influenciamos alguém e também somos influenciados. E há influências boas, mas também há influências negativas. E eu nesta manhã gostaria de poder ter a oportunidade de poder passar-te a mensagem que para mim é importante, que é muitas vezes dar-me conta que pessoas estão a deixar-se influenciar por outras pessoas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio à Terra e ele influenciou pessoas. Ele trouxe influência. E quando ele comissionou os seus discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregai o Evangelho, fazei o bem. Perdão. Quando ele fez isso, ele também estava a dizer que eles iriam ser influência em muitas outras pessoas. E a influência que Jesus Cristo deixou na Terra foi uma influência positiva. Ele veio contrariar o negativismo a que o coração humano daquele então, e em todos os tempos que daí advêm, todo o negativismo a que o coração humano se apega. Temos a tendência de olhar sempre de uma forma, de uma perspectiva negativa, ou pelo menos procurar a parte negativa de cada situação na nossa vida. É aquilo que mais de perto ou mais rapidamente nos salta aos olhos. E Jesus Cristo veio a deixar uma mensagem de esperança e uma mensagem positiva. Contrariamente àquilo que, naquele então, todo aquele grupo de religiões e de religiosos tentava incutir nas pessoas. Uma mensagem, muitas vezes, que levava as pessoas
a procurarem ver as coisas negativas e acharem-se incapazes de alcançar, incapazes de fazer, incapazes de obter, incapazes de ser felizes, incapazes de poder mudar as suas vidas, incapazes de poder, fosse a idade que fosse, poder contrariar o ciclo negativo das suas vidas. Isto era o que a religião, com aquilo com que a religião confrontava as pessoas. Mas Jesus Cristo veio a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, e eu tenho um caminho diferente. É um caminho de vitória. Não é um caminho humano, não é um caminho ditado por regras e por leis humanas, senão que é um caminho divino. Um caminho em que todo aquele que em mim crer será salvo e terá vida e vida em abundância. E muitas vezes nós ouvimos esta mensagem na igreja, fora da igreja, no entanto o nosso coração continua a ser influenciado negativamente e rejeitamos aquilo que é positivo para as nossas vidas. Jesus Cristo quer trazer uma transformação à nossa vida, mas Ele quer transformar aquilo que é negativo em positivo. Uma boa parte das pessoas com quem convivemos no nosso dia-a-dia, quando falamos uns com os outros, damos conta da carga negativa com que as pessoas vivem. E isto tem uma razão. Tem uma razão de ser. A palavra de Deus diz que desde que nascemos fomos destituídos da glória de Deus. Significa dizer que estamos separados de Deus. E a palavra de Deus ensina que somente em Cristo podemos de novo ser aceites. Em Cristo. Somente em Cristo. E muitas pessoas ainda não entenderam esta verdade. E por isso, muitas vezes, em muitas etapas da sua vida, vem a frustração de não conseguir obter isto, não conseguir obter aquilo, de se verem enredadas num círculo vicioso. E não só aqui no nosso meio, assim como em muitos outros meios da sociedade. Porque Jesus Cristo não veio para salvar aqueles que estavam condenados a ser toxicodependentes toda a vida, por aqueles que estavam condenados a ser alcoólicos toda a vida, por aqueles que estavam condenados a ser sem abrigo toda a vida. Jesus Cristo não veio para esse tipo de pessoas. Jesus Cristo veio para toda a humanidade, porque a palavra de Deus ensina que toda a humanidade estava destituída da glória de Deus. E diz que todos caminhavam e todos andavam como ovelhas sem pastor. E assim é o ser humano. Mas nós, bendito seja o nome do Senhor, nós tivemos o privilégio um dia, pelo caminho que percorremos, pelo traçado que traçamos, de vir ao conhecimento da palavra de Deus e ao conhecimento de que há um Deus vivo, de que há Jesus Cristo, aquele que quer transformar aquilo que é negativo na nossa vida em positivo, aquele que quer que aprendamos a não se deixar influenciar por aquilo que é negativo, mas senão que procurar. Eu digo isto tantas vezes às pessoas, quando tenho a oportunidade, digo-lhes: não te deixes influenciar. Não te deixes conduzir. E principalmente a primeira coisa pela qual não nos devemos deixar influenciar é pelo nosso próprio coração. O nosso próprio coração. Não sei se conheces aquela passagem bíblica que fala de Sansão e Dalila. Deus diz que deu um dom àquele homem. E aqui nesta sala há homens e mulheres com dons. Dons preciosos. Foi Deus quem lhes deu. Deus deu-lhes aqueles dons, aquelas capacidades para poder desempenhar determinadas funções e tarefas com as mãos, com a cabeça, pensando. Enfim, em várias áreas. Nem todos têm as mesmas capacidades. Olha à tua volta. Uns são pedreiros, outros são mecânicos, outros são eletricistas. Outros conseguem ter uma capacidade mental de poder resolver situações de uma forma rápida, ter logo a solução. Significa que há pessoas aqui que têm dons. E foi Deus quem lhes concedeu. Embora muitos de nós às vezes caminhamos na vida de costas voltadas para Deus, foi Deus quem nos deu esse dom. Não foi um acaso. Não foi um acaso os dons. E então diz que Deus tinha dado a Sansão um enorme dom. Ele tinha uma força brutal. Não havia nenhum homem na terra com a força de Sansão. Mas sabes, durante a sua vida, houve uma etapa da sua vida em que ele se esqueceu de quem lhe tinha dado esse dom e começou a desprezar esse dom, a desprezar quem lhe tinha dado o dom, menosprezou e foi-se colocar nas mãos de uma mulher
que lhe queria tirar essa força. Queria-lhe tirar, queria-lhe roubar o dom. E conseguiu. Não conseguiu à primeira, não conseguiu à segunda, não conseguiu à terceira, mas depois conseguiu. Isto eu quero dizer o quê? Que muitas vezes nós temos dons, mas a influência, da mesma maneira que Dalila, e a influência que Dalila exerceu sobre Sansão, toda aquela influência, um dia diz que Sansão deitou a sua cabeça no seu colo, no colo de Dalila. Deixou-se levar pela influência da sensualidade, coisas assim do género, não é? Menosprezou aquilo que Deus lhe tinha dado. E deixou-se inebriar por aquela influência. Ficou inebriado, como que um pouco tonto, não é? E quando se acordou, Dalila tinha-lhe roubado a força que Deus lhe tinha dado. Eu creio que no meio de nós, e na sociedade em geral, e nas outras igrejas em todo o lado, há pessoas que se deixam influenciar, deixam-se inebriar e caminham assim na vida e vão perdendo os dons, vão perdendo as capacidades, vão perdendo toda a potencialidade que Deus lhes deu. E por isso depois vem a frustração de que a vida é assim, de que a vida é assada, de que a vida... Vem a crítica, vem a murmuração, tudo está mal. Porquê? Porque deixaram-se inebriar pela sensualidade do mundo, a sensualidade à sua volta, desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o dom de Deus, desprezaram aquilo que Deus lhes tinha dado e por isso encontram-se numa situação, muitas vezes, difícil na vida. Da mesma maneira que Sansão. Homem que não havia outro como ele, com aquele dom na terra. No entanto, deixou-se inebriar. O seu coração enganou. O seu coração enganou. Temos de ter muita atenção, porque o nosso coração engana-nos muitas vezes. Mas é como se costuma dizer, há até um ditado, há pessoas que gostam de ser enganadas. Há pessoas que se habituam a ser enganadas, estão habituadas e deixam-se continuar a enganar. Há até um ditado português que quanto mais me bates, mais gosto de ti, não é? Eu ouço isto desde miúdo. Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Assim somos alguns, às vezes na vida, algumas etapas. Quanto mais porrada levamos, mais gostamos de levar. É incrível. É incrível. Mas esse é o nosso coração humano. Essa é a nossa essência. Mas Jesus Cristo quer tirar-nos desse lugar. O lugar do quanto mais me bates, mais gosto de ti. E quer dar-nos a vitória sobre essas situações. Quer nos tirar dessa influência negativa que nos leva depois a cair em desânimo, a cair em frustração. Para uma influência positiva. Sermos bem influenciados para sermos bons influenciadores. Para recebermos palavras positivas de boa influência, para depois termos palavras positivas de boa influência. Há pessoas que pensam que palavras positivas de boa influência é dar conselhos humanos e práticos. Não é. Não é. As pessoas não precisam de conselhos humanos. Já receberam toda a vida. As pessoas precisam de ser confrontadas com a sua realidade. Precisam de que se lhes seja dita a verdade. As pessoas precisam de se confrontar com Deus. Com aquilo que Deus diz e não aquilo que os seres humanos pensam. Porque se dependêssemos daquilo que os seres humanos pensam, então a nossa vida, provavelmente, era uma vida diferente. Mas não é, pois não? Então necessitamos de ser confrontados com a nossa realidade e com a palavra do Senhor. Necessitamos de receber boa influência. Eu gostaria de poder-te levar a uma outra passagem bíblica, onde um homem não se deixou influenciar pelo seu coração, nem pelo sentimento. Que essa é outra das coisas, às vezes, o sentimentalismo que habita em nós não permite que sejamos bem influenciados. E não sei se toda a gente já ouviu falar. Está toda a gente acordada, não? Embora que alguns aí estão de olhos fechados, agora fizeram assim. Que desgraça. Que desgraça. Abraão tinha esperado praticamente 100 anos para receber a promessa de um filho, e quando recebe a promessa do filho, o que é que aconteceu? O que é que Deus fez? Pediu-lhe o filho. É incrível, não é? É incrível.
Mas Abraão o que fez? Meditou, pensou, foi analisar, foi sondar o seu coração, deixou-se levar pelo sentimentalismo? Não. Automaticamente Abraão fez os maletes e saiu pela noite e foi levar o filho ao lugar onde Deus tinha dito para levar. Significa dizer que este era um homem que não se deixava influenciar pelo sentimentalismo do seu coração. Cuidado, porque às vezes pensamos que sabemos das coisas, sabemos o que queremos, sabemos aquilo que temos que fazer e às vezes não sabemos. Para nós é o correto, para nós é o lógico, mas não é. E nós temos que ter a capacidade de entender que viemos até aqui e tomamos já muitas decisões erradas na vida, baseadas em quê? Baseadas na palavra de Deus? Não creio. Foram baseadas nos nossos conhecimentos pessoais, baseadas nas nossas oportunidades daquele então, em cada situação, e baseadas nos conselhos que algumas pessoas humanamente nos deram, e baseadas sobretudo no nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas, por isso nós não devemos confiar no nosso coração. Desconfia sempre do teu coração. Se há alguém que tens que desconfiar, é de ti mesmo, do teu coração. Se tu queres traçar uma vida diferente, se tu queres ter uma vida, uma oportunidade de uma vida diferente, sair desse isolamento em que vives, dá uma oportunidade a Deus que fala ao teu coração, que Deus fala ao teu coração, e não que seja o teu coração a dirigir. Porque são muitas as influências que nos levam a dar passos errados. E eu volto a dizer, somos influenciados, mas também somos influenciadores. Da mesma maneira que somos influenciados, seremos influenciadores. Abraão entregou o filho. Não reteve, não sondou o coração, não foi ver se isto era justo, se não era injusto. Sabes, cada vez que a gente... Sabes quando é que se vê que o coração é enganoso? É de cada vez que somos deparados com uma circunstância na nossa vida e vamos ver se isto é justo ou não é injusto. A primeira coisa que nos vem logo é, será que isto é justo ou é injusto? Isto não é justo. Já está o coração a falar da justiça. Como se nós fôssemos capazes, em momento algum da nossa vida, de fazer uma única justiça sequer. Uma única. Sabes porquê? Não sou eu que o digo. E tu e eu até podemos fazer bons actos, ter boas... Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Só um, Cristo. Então muitas pessoas... Analisa, quando te venha à mente dizer que isto não é justo, aquilo não é justo, tu analisa bem o que estás a dizer. Não vai ser que estejamos a constituir-nos a nós próprios juízes para dizer que é justo ou que é injusto. E eu ouço isso às vezes, entre famílias, pessoas de famílias, pessoas, homens solteiros, mulheres solteiras, ouço dos vários pontos, que não é justo. Isto é injusto. E aos outros assim, e a mim assado. É injusto. Isto não é justo. Cuidado. Porque nós não somos juízes, porque não temos essa capacidade. Só há um justo, que é o Senhor. Da mesma maneira que somos influenciados, seremos influenciadores. E gostaria de levar-te ao livro de Números. E ler-te uma passagem bíblica, Números 13. Fala sobre as influências. É uma passagem já subejamente conhecida. E toda a gente sabe que Moisés mandou espiar a terra para onde havia de entrar o povo, não é? E diz que mandou 12 homens. 12 homens, um de cada tribo, e foram para lá para espiar a terra, foram ver, deixa lá ver o que é que se passa ali, não vai ser que Deus, afinal, não seja assim tão bom como dizem,
Vamos lá ver se aquilo realmente, embora que Deus já nos prometeu a terra, e prometeu que era terra boa, embora que Deus tirou-nos do Egito, da escravatura, embora que Deus já nos livrou de tantas e tantas áreas da nossa vida, que tal, não, mas eu mesmo assim, eu tenho que ver para crer, eu estas coisas, não creio logo à primeira. Então diz que mandaram e relataram a Moisés, quando voltaram, disseram, fomos à terra que nos enviastes. Ela verdadeiramente, ela emana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estudaram a coisa bem estudada, analisaram bem analisado. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. Estamos a entender a diferença, a perspectiva diferente de pessoas que estiveram a ver a mesma coisa, a contemplar a mesma coisa e, no entanto, quando regressam, apresentam uma perspectiva totalmente diferente. Uns dizem que não é possível e os outros dizem não somente dizem que é possível, senão que subiremos e faremos e aconteceremos. E eu creio que esta tem que ser a nossa perspectiva. Amém? Mas olha aqui a diferença. É que dos 12, 10 tinham uma influência negativa. Trouxeram uma influência negativa. Somente dois puderam ver aquilo que viram, confiados em Deus, não confiados no seu coração, não confiados em si próprios, não confiados que seria pelos seus próprios méritos que iriam conseguir mudar alguma coisa naquela situação, ou na sua vida, ou dentro do povo, ou que iam obter a terra, não pelos seus méritos, senão que eram homens que conheciam a Deus e sabiam que somente Deus lhes podia ter dado a vitória. E é isso que faz falta nas nossas vidas. Faz falta que aconteça algo, que passemos a ver as coisas de uma perspectiva divina. Tu consegues conceber que tu estás neste ministério com uma perspectiva divina? Claro que não, claro que eu não consigo. Eu vim aqui porque eu não tenho mais nenhum sítio de onde ficar. Eu vim aqui porque eu perdi o meu emprego. Eu vim aqui porque a minha família já não me quer. Eu vim aqui porque não tenho mais nenhum sítio de onde estar. Esta é a perspectiva do teu coração. Esta é a tua perspectiva humana. Mas a perspectiva de Deus é bem diferente, é totalmente diferente. Tu vieste aqui, sabes porquê? Porque Deus vê-te como um mais que vencedor sobre todos os teus problemas, sobre todas as tuas ataduras, sobre todas as tuas situações que te limitam. Mas se tu queres ser um limitado, tu vais continuar a ser um limitado. Aqueles 10, eles continuaram a ser limitados. Porque no final, Deus disse, porque em Caleb houve um espírito diferente. Então ele herdará a terra, ele entrará, os outros não entrarão. Eles próprios decidiram que não queriam entrar. Porque preferiam viver uma vida sem fé, confiados em si próprios, confiados neles mesmos, confiados no seu coração, confiados nas suas capacidades. Os outros dois eram mais valentes? Sim, eram valentes, mas eram valentes não por suas próprias forças, eram valentes porque os valentes são aqueles que confiam a sua vida no Senhor. Estes são os valentes. Quantos valentes há aqui neste lugar, nesta manhã? Quantos valentes há aqui neste lugar? Há homens valentes aqui, mulheres valentes, pessoas que confiam em Deus. Levanta o teu braço se tu és um homem que confias em Deus, se tu és uma mulher que confias em Deus. Então tu és um mais que vencedor. Não vejas as coisas de uma perspectiva humana. Não te deixes levar pelo teu sentimentalismo. Não te deixes inebriar pela situação, pela sensualidade que este mundo apresenta. Não te deixes ver as coisas de uma perspectiva fria. Temos que ver as coisas de uma perspectiva fria. E numa perspectiva de fé, de que nós não podemos, mas Deus pode. E Deus vai fazer. E muitas são as pessoas que aqui têm as suas vidas transformadas neste ministério, nesta igreja,
Mas porquê? Porque a partir de uma certa altura Deus falou ao seu coração e elas puderam começar a confiar em Deus. Vamos ser, há dias dizia alguém, ok, temos duas opções aqui, ou tu ou todos nós temos, eu estava a falar com uma pessoa, não é? Olha, há duas opções. Tu és um trabalhador, tu és exímio. Mas Deus não te chamou aqui para seres um trabalhador. Deus não necessita de trabalhadores. O ministério não necessita de trabalhadores. Deus chamou-te aqui com um propósito muito superior. Deus chamou-te aqui porque tem um projeto para a tua vida, quer mudar radicalmente a tua vida. Não quer compor algumas coisinhas, não quer que tu deixes alguns viciozinhos. Deus quer transformar a tua perspectiva humana numa perspectiva de fé. Aquela que te faz dizer, em mim não posso, mas com Deus posso todas as coisas. Não sei como é que vou resolver o dia da manhã, mas Deus vai-me abrir as portas e eu vou sair pelas portas. Porque são muitos os dias em que começamos a pôr em causa, porque começamos a ver os gigantes. Da mesma maneira que aqueles 10 homens viram os gigantes e viram todo aquele povo, as cidades edificadas, e como é que Deus nos vai trazer aqui? Como é que Deus nos vai colocar aqui? Se era promessa de Deus, eles somente tinham que confiar. E a promessa de Deus nesta manhã para ti é que tu, se não te deixares influenciar negativamente, se tu receberes influência positiva na tua vida, tu vais ser um influenciador para os demais. E vais ser uma boa influência para os demais. Eu falo com muitas pessoas durante o dia, até falo demais, dizem. Até falo demais. Eu vou-te dizer, 98% das chamadas que recebo ou das conversas que tenho pessoalmente têm uma mensagem negativa. Tem uma mensagem negativa. Como é que eu vou fazer? Não se pode. Não consigo. Como é que vamos... A mensagem, o transfundo, é sempre negativo. Se eu me deixasse influenciar pelo negativismo das mensagens que recebo, como é que eu iria fazer? Não se pode. Se 98% das pessoas me dizem que não se pode, é porque não se pode. Mas se há um ou dois que me liga, que me manda uma mensagem cujo transfundo, cuja base é pode-se, fazemos, vou fazer, vai acontecer, então para mim é suficiente. Amém? Para mim é suficiente, porque 2 foram suficientes. 2 foram suficientes para contrariar a mensagem de 10. Agora tu pergunta, que influência tu tens recebido? Porque diz a palavra de Deus que eles influenciaram. Isto não foi só que eles vieram tristes e puseram-se lá diante de Moisés a explicar que aquilo era muito difícil e tal, e os outros 2, Josué e Caleb, a regatear com eles, calem-se, porque a gente pode, a gente vai, a gente vê. Não, é que estava todo um povo. Estava em questão todo um povo. É que a situação não se trata de mim individualmente. A situação não se trata de ti individualmente. A situação trata-se de um povo, trata-se de um projeto, trata-se de um propósito de Deus para a vida de muitas pessoas. A situação trata-se em que tu te dispões a ser bem influenciado para bem influenciares. Quando tu vejas a má influência, manda calar a má influência. Eu fico abismado com as pessoas, como elas se deixam influenciar negativamente, absorvem a influência e não são capazes de dizer, cala-te com isso. Cala a boca já. Assim mesmo. Cala a boca. Vai vazar o lixo no outro lado. Abre a janela da carrinha e vomita lá para fora. Não me influencies mal. Cala a boca. Mas porque as pessoas não se dão conta da carga negativa que é estar a ouvir constantemente zum, 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 zum. Muitas vezes não nos apercebemos. E o problema é que quando não estamos preparados para ouvi-la, ela vai influenciar-nos. Se tu tens os pés assentes na rocha, se tu tens a convicção daquilo que fazes, de onde é que estás, o que tens que fazer, de quem tu és, então tu estás disposto a ouvir todo o lixo. Aliás, somos depósitos de lixo. Os filhos de Deus são depósitos de lixo, onde muitos vêm despejar.
Mas se tu não estás firme, manda-lhe calar a boca. Foge ao pé dele. Porque está a exercer sobre ti uma carga negativa que vai alterar o percurso da tua vida, mais cedo ou mais tarde. Pode ser já ali no próximo cruzamento, como pode ser daqui a 10 km. Se me entendem? Manda calar a boca. Não tenhas problemas. Porque há pessoas que só têm lixo dentro de si. E influenciam as demais. Essas pessoas deviam ir aos pés de Cristo e vazar ali o lixo aos pés de Cristo. Porque foram para isso que foram chamadas. Pedir perdão por todos os seus pecados, por todo o seu passado, por toda a sua vida. Aí despejar o lixo. Aí. Mas não. Na sua frustração, na sua incredulidade, contaminam outras pessoas com má influência. Cuidado. Porque isso não é algo que fica no esquecimento. De Deus não se pode escarnecer. A palavra de Deus ensina. De Deus não se pode escarnecer. Não podemos andar assim na vida esperando que isso nunca vai trazer uma devolução. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se ceifará. E por isso é que há tantas pessoas entre nós que caminham assim, isoladamente, frustradas. Porque têm passado a vida a dizer mal de tudo e de todos. E estão a receber de volta toda a carga, toda a influência negativa. Não se deram conta ainda que têm que ir aos pés de Cristo e pedir perdão e pedir por arrependimento. Não se deram conta. Em Números capítulo 14, é um capítulo mais à frente, e diz o Senhor: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e os deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. O Senhor estava irado, estava estarrecido com o povo, com a desconfiança, com a forma como o povo desconfiava, com a forma como o povo ignorava as coisas de Deus, desconfiava da palavra, desconfiava da promessa, ao ponto de: até quando me provocará este povo? Até quando? Até quando vamos caminhar dessa maneira? E no verso 1 desse mesmo capítulo, vê o resultado. Levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em voz alta. E diz: e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, olha o que diz, murmuraram contra Moisés e contra Arão. Aquele que estava enviado por Deus para os ajudar, para os guiar, murmuraram contra ele. Era o culpado da sua própria incredulidade, o culpado da sua própria vida fracassada, era o líder. Era o próprio Deus, porque ele personalizava o próprio Deus na terra, Moisés, porque Deus encomendou-lhe aquela tarefa: guia este povo. Então era ele que tinha que sofrer com todas as agruras. Mas no final, ele era o culpado, porque murmuravam contra ele. A vida não ia bem, quem é o culpado? É o governo. Isto faz lembrar o nosso país, não é? Enquanto toda a gente pôde, durante não sei quantos anos, e nós, pelo menos os mais velhos aqui sabemos, enquanto toda a gente pôde andar a fugir ao fisco, era uma alegria, toda a gente fugia ao fisco. Agora que as coisas se apertaram, quem é o culpado? É o governo. O governo agora é o culpado. Durante décadas, os portugueses, isto já está enraizado, não é? Quem é que não fugia ao fisco? E quem é que ainda hoje não foge, se puder? Está enraizado, faz parte da matéria portuguesa, da genética. Mas as coisas estão a melhorar, ou seja, estamos a ser educados. Eu creio, eu vejo, eu não sou muito velho, mas eu já tenho, ou seja, ok, não importa. Já atravessei uma geração. Significa dizer, eu lembro-me, ainda há dias comentava com alguém
Ainda há dias comentava, estamos a ser mais civilizados, mais educados. Essa é a verdade. Os mais velhos, os mais novos, a nova geração está a entrar já numa dinâmica. Porquê? Porque estão a receber uma influência positiva dos mais velhos. Eu lembro-me, na altura em que eu era miúdo, a gente andava nas ruas, era só lixo nas ruas, era papéis, era... Agora não vês isso, não é? Vês as coisas, as pessoas têm o cuidado de pôr o lixo no contentorzinho do lixo. É diferente. E essa influência passa para os demais. É uma influência positiva. Para sair um bocadinho aqui do contexto bíblico, mas é uma influência também positiva. Mas para voltar um bocadinho atrás, o líder era o culpado. Murmuravam contra o líder. Porquê? Porque a vida não lhes ia bem. Mas porquê? Pela sua própria incredulidade. Deixaram-se influenciar negativamente. Todo o povo foi influenciado negativamente. E esse é o problema. Quando nós não temos a convicção de quem somos, o que é que estamos a fazer e onde é que estamos, quando nós não temos a convicção de pecado, quando nós não temos a convicção de que somos pessoas que temos que viver pela fé, então é muito possível que aconteça que venha uma informação negativa e nós ficamos como alguns que eu ouço dizer, olha, está a haver um problema, então vou-me embora. Quantas vezes eu não ouço isto? Então vou-me embora. Como se fosse uma troca, estes problemas todos, eu vou-me embora. Esse é o modus operandi de muitas pessoas na igreja. Vou-me embora. Mas vais-te embora para onde? De Deus não se consegue fugir? Estás a fugir de quem? De ti próprio. Da tua própria incapacidade, da tua própria... Então, homem, dá um passo em fé, mulher, dá um passo em fé. Mete-te a contas com Deus. Arrepende-te. Vai a Cristo. Pede-lhe socorro. Porque Ele vai-te fortalecer e a palavra do vai embora deixa de existir na tua boca. Há muitas coisas que têm que deixar de existir na nossa boca e no nosso coração. Muitas. Não fazem parte do propósito e do plano de Deus. Fazem parte, sim, de nós mesmos, de toda a influência negativa que acumulamos durante a nossa vida, com as más experiências, com os fracassos, com tudo aquilo que vivemos, com todos os erros que cometemos e com situações que nos foram gravosas também, cometidas por outros. Sim, essa é a nossa realidade. Mas em Cristo Jesus podemos ultrapassar todas essas coisas e ter uma perspectiva diferente da vida. É uma questão de perspectiva. A perspectiva daqueles dois foi diferente. Porquê? Porque eles eram homens que confiavam em Deus, não confiavam em si próprios. Mas 10 meteram o povo todo. Desgraça, que Deus é este e este Moisés agora. Onde é que nós vamos? Vamos morrer à espada, vamos morrer. E diz... E eles disseram, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não é melhor ir-me embora? Eu vou, mas é embora, vou voltar outra vez. Então, mas o que é isto? Agora, não dá. Eu vou-me embora. Vou voltar para o Egito. Não é melhor voltar para o Egito do que realmente ter uma perspectiva diferente da vida, sofrer o embate de uma vida nova, abraçar a fé, abraçar-me a Cristo, abraçar-me a Deus e ser um homem realmente valente, disposto a ser bem influenciado para poder influenciar outros positivamente. Provavelmente até a minha família precisa de ser influenciada positivamente. Durante tantos anos me influenciaram negativamente, dizendo-me que a verdade era assim, afinal não era nada disto. Temos que analisar estas coisas. Deus indigna-se com a negatividade. Deus ficou indignado. Este povo, até quando? Até quando? Qual é as nossas influências? Quem é que nos influencia? Queremos boas influências ou tanto se nos dá a influência, tanto se nos dá a mensagem? 10 disseram que não, mas 2 disseram que sim. Eu prefiro estar do lado dos 2 que disseram que sim. Eu prefiro confiar naquilo que está fora do meu alcance. Porque eu, de cada vez que confio naquilo que está ao meu alcance,
muitas vezes eu tenho fracassado. Mas eu prefiro confiar naquilo que está fora do meu alcance, porque aí estou a dar uma oportunidade a Deus de me sobrelevar. Mateus 7:24. Todo aquele depois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É lógico que aqui casa significa a nossa vida, não é? As circunstâncias não podem influenciar-nos de forma a que estejamos sempre por terra, nos sintamos sempre a cair por terra, nos sintamos sempre defraudados, nos sintamos sempre frustrados, nos sintamos sempre sem significado para a vida. Não pode ser que este seja a nossa vida. Não foi esse o chamado de Deus à nossa vida. O chamado de Deus à nossa vida traz ambição, traz convicções fortes. O chamado de Deus à nossa vida traz fé. Temos que agir por fé. E não vai ser que as circunstâncias dos ventos, das chuvas, sempre nos estão a mandar por terra. Sabes porquê? Quando nós não temos os nossos pés bem firmes na rocha verdadeira, quando a nossa vida não é uma vida de fé, quando as nossas convicções não são fortes, quando, enfim, tanto se dá como se me deu, tanto faz como tanto fez, então provavelmente vão vir ventos, vão vir chuvas, vão vir tempestades e a nossa vida vai ser deitada por terra. E uma vez mais, provavelmente vamos sair defraudados do meio das situações. Mas Deus quer contrariar toda essa situação. E o apóstolo Paulo diz algo interessante, que não se deixava influenciar. O apóstolo Paulo, as influências já não tinham efeito na sua vida, as más influências. Em Filipenses, no capítulo 4, vamos abrir, acho que tem em Bíblia, no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho por experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O apóstolo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. A circunstância da pobreza, da fome, daquelas situações que eram circunstâncias à volta da sua vida, não lhe retiravam a fé, não lhe faziam perder o sentido do chamado de Deus à sua vida. E isto é ser uma pessoa valente, ser uma pessoa forte, que tem a ousadia e a capacidade de dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. E não importa se eu estou a passar por esta ou pela outra dificuldade, porque isso não vai me tirar do meu norte. Eu não vou dizer, vou fazer a mala e vou virar noutra direção. Eu não vou dizer, amanhã vou-me embora. Eu não vou dizer, eu não estou para isto. Não há este tipo de vulnerabilidade no Filho de Deus. Não pode haver. Quando Jesus Cristo faz parte da vida de um homem, de uma mulher, este tipo de argumentos não existe. Porquê? Porque é uma nova criatura. E agora tenho que dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então eu estou disposto a passar por aquilo que tenha que passar, de forma a não me desviar do propósito. Porque eu entendo que eu recebi um chamado de Deus. Eu entendo que eu fui um chamado, fui um escolhido, e estou aqui disposto a dar a minha vida para ela ser transformada. E isto tem que ser a convicção pessoal de cada um. Isto não é uma questão associativa, não é uma questão do ministério, não é uma questão da igreja, é uma questão de individual de cada pessoa, de entender que foi chamada por Deus, porque Deus quer lhe dar uma oportunidade de uma vida diferente, uma vida nova. E isso somente acontece pelo novo nascimento em Cristo Jesus. E por isso o apóstolo dizia, essas coisas da pobreza, da fartura, da miséria, isso a mim não me influencia nada. Eu estou por cima disso tudo. A fé com que eu vivo em Cristo ultrapassa tudo isso.
A minha humanidade, o meu coração, não se deixa influenciar por isso. Eu não sou mais um homem sentimentalista que ao virar da esquina já tenho outro tipo de opinião, outro tipo de postura, porque aconteceu isto ou porque aconteceu aquilo. Não, o meu caminho é sempre em frente. Apesar de ter obstáculos, apesar de encontrar dificuldades, apesar da fome, apesar da pobreza, apesar de tudo aquilo que possa acontecer, tudo. Eu não vou desistir daquilo que foi o chamado de Deus à minha vida. E este tem que ser um propósito nosso, um propósito da igreja, um propósito daqueles que aceitaram um dia a Cristo Jesus e que têm a Cristo no seu coração. Não podemos ser pessoas como as ondas do mar. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Assim estamos. A ir para lá e a vir para cá, sem saber ainda o que fazer da vida. Aceita. Aceita a Cristo Jesus na tua vida e recebe boas influências, porque Deus tem boas influências para ti. Deus quer influenciar-te bem para que tu possas influenciar também os outros bem. Para terminar, Filipenses 3, também o apóstolo dizia aos Filipenses, um pouco mais atrás, no verso 13 e 14, isto tudo é demonstrativo de uma pessoa que não se deixava influenciar facilmente. Irmãos, quanto a mim, 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Não há hipótese. Eu não vi, a palavra de Deus não diz assim, a palavra de Deus não nos trouxe até aqui para que possamos retroceder, para voltar atrás. Amém? Deus não nos trouxe até aqui esta manhã para que nós retrocedamos. E mais, nós somos daqueles que não retrocedem. Quantos podem dizer isso esta manhã? Eu não sou, diz, daqueles que retrocedem. Porque eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Dá-lhe um aplauso nesta manhã, porque Ele tem a vitória para ti. Ele tem a vitória. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmão. Eu há dias dizia isto a alguém e ele retrocedeu mesmo. Eu disse-lhe 2 ou 3 vezes, se tu tens a Cristo e eu tenho a Cristo, nós somos daqueles que não retrocedem. Então o apóstolo dizia, avançando para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que o já tivesse alcançado, diz ele, não que eu já o alcancei, ainda não alcancei, mas esqueço-me das coisas que ficam para trás. Significa dizer, a influência do que está para trás não condiciona o meu presente e, por consequência, o meu futuro. Amém? Mas quantas pessoas podem dizer nesta manhã que o seu passado não as influencia? Não vale a pena levantar o braço. Não vale a pena. Quantas pessoas aqui teriam a ousadia, a coragem, a capacidade e a valentia e a firme certeza daquilo que estavam a dizer, dizendo, o meu passado não tem influência sobre mim. Ai, amigo. Muitos de nós, aqui nesta sala, se pudéssemos voltar ao passado, voltar a viver as vitórias gloriosas do passado, algumas vitoriazinhas, aparentes vitórias, mas sabes, foram tão vitórias que a seguir nos guiaram para um fracasso. Então, provavelmente não foram tão vitórias assim. Provavelmente a nossa vida passada, naqueles momentos mais áureos, não foi tão gloriosa. Provavelmente ela conduziu-nos àquilo que nós somos hoje. Mas aquilo que nós somos hoje, por mérito de Cristo Jesus naquela cruz, aquilo que nós somos hoje é sermos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou. Amém? Mas foram essas vitórias que nos concederam aqui. Essas vitórias e esses fracassos. Por isso, nesta manhã, eu quero terminar orando e queria voltar a salientar-te. Cuidado com as influências. Cuidado com a tua própria influência sobre ti mesmo. Cuidado com a influência do teu coração. Cuidado porque às vezes os passos parecem os mais acertados e não são. São passos desastrosos. Toma conselho. Não te deixes mal influenciar. Recebe boas influências. Respira ar puro.
Respirar puro, homem e mulher. Respirar puro. Não respires constantemente o ar que está já viciado, está repleto de organismos que te vão interiormente desencadear feridas, vão interiormente desencadear-te infecções. Respirar puro. Busca o ar puro que podes respirar. E quando vejas que estás ao pé de uma fonte, que o ar está contaminado, fecha a fonte. Manda fechar a fonte. Com a autoridade que Deus te dá, e Deus dá-nos a autoridade de dizer, cala-te. Cala essa boca já. Cala-te. Não contamines. Não murmures. E diz-lhe, a palavra de Deus diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca. É aquilo que sai pela boca. É a palavra de Deus que diz. Então diz a essa pessoa, cala-te, por amor de Deus, cala-te. Porque estás a contaminar-me e estás-te a contaminar a ti próprio. Quando tu murmuras, quando tu criticas, quando tu fazes como aquele povo e como aqueles 10 espias, que é tudo negativo, nada está bem, tu estás a contaminar toda uma geração, todo um povo. E estás-te a contaminar a ti próprio, tu não vais herdar a promessa também, tu nunca mais vais sair da tua situação. Mas se tu queres sair da tua situação, então vem aos pés de Cristo e pede-lhe perdão por tudo aquilo que tu tens feito do teu passado. Pede-lhe perdão porque desejas reconciliar-te com Deus. Essa tem que ser a nossa postura. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus justo, tu és verdadeiro, Senhor. Todos nós anteriormente caminhávamos como ovelhas desgarradas. Senhor, não tínhamos, Senhor, nem sequer a noção, Senhor, de quem Tu eras. Ouvíamos falar de Ti, mas associávamos-te a uma religião mais. E Tu, Senhor, na Tua infinita misericórdia, olhando para nós, com o Teu imenso amor, Tu nos repescastes a cada um de nós, Senhor. E nos trouxestes à Tua presença, e nos falastes as Tuas palavras. E têm sido, Senhor, muitos aqueles que têm ouvido as Tuas palavras, Senhor, e que têm aceito as Tuas palavras. Muitos são aqueles que têm, Senhor, as suas vidas transformadas. E por isso eu te agradeço, Senhor, pela obra que Tu já estás a fazer. E por aqueles que ainda vais fazer a Tua obra neles. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui neste lugar, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Vem, Espírito Santo, vem à vida de cada uma destas pessoas e vem tocar o seu coração. Sim, muitas vezes o nosso coração não está disponível, é verdade, Senhor. Mas Tu podes dar esse toque especial, Senhor. E podes fazer com que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar nas nossas vidas e venha fazer aquela transformação tão importante e tão necessária em nós. Não permitas que continuemos de coração endurecido em tantas áreas da nossa vida, continuando a receber a má influência, a ser mal influenciados e posteriormente e consequentemente a ser má influência para os demais. Senão que haja em nós, Senhor, um espírito diferente como houve em Caleb e que possamos ver as áreas da nossa vida e a perspectiva do nosso futuro de forma como Caleb viu, com a vitória assegurada, porque és Tu quem estás connosco. E que possamos ser esses influenciadores de que tudo podemos naquele que nos fortalece, em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, Pai, eu quero orar-te, pedir-te, rogar-te, Senhor, que Tu nos capacites com ânimo, Senhor. Com fé, Senhor. Traz fé ao nosso interior, ao nosso coração. Traz ânimo, Senhor. Uma dose redobrada de ânimo e de fé nesta manhã para podermos, Senhor, dar continuidade, Senhor, ao Teu plano, ao Teu projeto, ao Teu propósito nas nossas vidas. Que em nós não seja encontrado estorvo para que Tu possas concluir a obra a qual Tu queres concretizar em cada um de nós, Pai. Obrigado por este tempo, obrigado por estas pessoas aqui nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, por a forma como Tu nos continuas a sustentar pela Tua mão poderosa, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.